Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe o nosso esforço em estudar o Livro dos Espíritos, que nos faz despertar para a nossa vida de espíritos imortais, nos trazendo aí sempre temas tão interessantes e que nos fazem pensar de forma muito profunda. Então, para a gente não perder tempo, o nosso estudo hoje é bem longo, a gente vai já fazer o compartilhamento dos slides. Nesta obra de Amália Domingos Soler, nós temos as emocionantes memórias do Padre Germano, onde sempre esteve presente e com efetiva participação o seu cão, o inteligente e leal amigo, o Sultão. Dizia Padre Germano sobre ele: quanta lealdade, cuidado, solicitude. Parecia adivinhar sempre os meus desejos. Que maravilhosa inteligência possuías. Em Sultão havia iniciativa, ação constante, e se algumas boas obras pude fazer na vida, foi ele o primeiro a impelir-me. Dizendo com seus afagos e inteligentes olhares: corre, porque é preciso salvar um homem. Quem lê essa obra se impressiona com as peripécias desse animal, com a sua inteligência, com a capacidade que ele tinha de compreender as intenções do Padre Germano e de auxiliá-lo a ajudar o próximo. Aí nós nos perguntamos: será que há animais que se sobrepõem a alguns homens em inteligência? Alguns animais que são mais inteligentes que alguns homens? É uma pergunta que, com certeza, muita gente já se fez. E nós vamos respondê-la hoje, estudando o Livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo dos Espíritos, continuando o estudo que foi iniciado do capítulo 11 dos Três Reinos, na semana passada, pela Nara. Ela trouxe para a gente o item Os Minerais e as Plantas. E hoje nós vamos ver o que os Espíritos nos disseram sobre os animais e o homem. E a Nara trouxe já para a gente muitas informações importantes que vão nos auxiliar nos nossos raciocínios de hoje. Ela falou para a gente que a natureza é o livro divino onde podemos reconhecer a sabedoria de Deus, o funcionamento das suas leis perfeitas. E nesse livro divino, nem tudo nos é dado compreender ainda, como, por exemplo, a origem das coisas, mas que um dia, pela nossa depuração, nós vamos certamente conhecer todos os mistérios da criação. E nós vimos também que há entre todos os seres, incluindo os seres inorgânicos do reino mineral, uma continuidade, uma progressão, uma construção evolutiva, se assim podemos dizer, da essência espiritual, do princípio inteligente que se dá de forma sempre lenta, jamais abrupta, jamais dá saltos. E como se dá essa transição de um reino para o outro, ainda é um mistério para a nossa inteligência que ainda não tem condições de decifrar. Nós vimos que nos minerais, na matéria inerte, há uma força mecânica atrativa. Então há uma energia que mantém a matéria unida. Nós vimos também que as plantas, nos vegetais, além dessa força mecânica atrativa, há também a vitalidade. E nos animais, eles acumulam, além dessa força atrativa, além da vitalidade, também uma espécie de inteligência instintiva, porém limitada. E essa inteligência instintiva e limitada já dá aos animais aí uma consciência de sua existência e da sua individualidade. E, finalmente, o homem,
que além de todos os caracteres presentes nos minerais, vegetais e animais, possui uma inteligência superior. Ele tem consciência de si mesmo, do seu futuro, percepção fora da matéria extramaterial e conhecimento de Deus. E a questão 592 inaugura esse item nosso de hoje. E Kardec vai fazer uma pergunta. É possível estabelecer uma linha de demarcação precisa entre o homem e os animais no que toca à inteligência? Por que Kardec fez essa pergunta? No bojo lá da pergunta, ele faz a observação de que há animais que, dada a sua inteligência, a sua habilidade, a sua sagacidade, conforme a gente vê no sultão lá do Padre Germano, às vezes a gente pode achar que eles se sobressaem em inteligência em relação a alguns homens. Então, por essa razão, ele perguntou, será que é assim mesmo? Olhem bem o que os espíritos responderam. Rebaixar o homem a um animal e elevar um animal ao patamar humano são ambas as ideias errôneas. Portanto, o homem, esteja em que estágio evolutivo estiver, ainda que no estágio primitivo, ele é sempre dotado de uma inteligência superior a qualquer animal, por mais inteligente que seja esse animal. Do ponto de vista físico, eles vão dizer que o homem possui, sim, uma natureza animal e instintiva também, decorrente do seu corpo físico, né, do funcionamento dos órgãos. E, inclusive, os animais podem até se sobrepor ao homem nesse aspecto da força, da agilidade, mas no aspecto intelectual, o homem realiza o seu próprio progresso pela sua natureza espiritual complexa, conforme nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Ao espírito do homem está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é livre. E disseram mais: reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, pensar em Deus é uma questão filosófica própria do pensamento contínuo dos espíritos que já adentraram a humanidade. Pensar em Deus é buscar compreender suas leis que regem o mundo, estabelecer causas, consequências, fazer interrogações, perseguir uma meta, buscar um objetivo, realizar progresso. E ele continua lá na questão 593. Ele vai dizer lá que, muito embora na maioria dos animais domine o instinto, muitos agem com acentuada vontade, que de fato possuem inteligência, apesar de ser uma inteligência limitada. E se a gente se reportar lá à questão 73 e seguintes, nós vamos ver que a inteligência é também uma espécie, o instinto é também uma espécie de inteligência mais rudimentar, elementar, inicial, que geralmente ela é espontânea, ela é natural, ela não depende do raciocínio, e é o que faz com que todos os seres busquem se proteger, sobreviver, prover as suas necessidades. E já a inteligência propriamente dita, ela é um ato deliberado do ser, fruto de raciocínio, né, fruto ali de uma deliberação. Mas a gente percebe que é inegável a inteligência que alguns animais vão demonstrar, mas ela é então limitada, disseram os espíritos, às suas necessidades materiais. Aí está a diferença. Essa inteligência ela não vai importar num progresso, em realizações, e muitas vezes elas vão ser consequência, essas habilidades apresentadas pelos animais, de um adestramento dos humanos, pela própria convivência. Hoje se fala muito na humanização, principalmente dos animais domésticos, né? Então, se a gente olhar as necessidades do ser humano, dos seres humanos, há 100 anos atrás, eram bem diferentes das necessidades de hoje. Então, houve um progresso realizado na espécie. E já com relação aos animais, a gente já não percebe essa mudança tão extrema. Então, a gente percebe que os animais domésticos, eles podem sim aprender determinados hábitos, a gente sabe que eles aprendem, mas aí Kardec vai explicar
que mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e individual. Isso ele vai dizer que um cãozinho vai ser sempre um cãozinho, um gatinho sempre um gatinho, então o papagaio sempre um papagaio. Por mais que eles aprendam, né, hábitos com os humanos, eles não extrapolam ali os limites da própria espécie. Se forem ali abandonados, eles acabam voltando às limitações anteriores. Então, a vida psíquica dos animais, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos, nos fala André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Mas ele vai dizer também que existem entre os animais diferenças entre as espécies. Existem aquelas espécies mais desenvolvidas que vão apresentar ali, ele fala em ideias fragmentos, né, que é uma inteligência ali mais de maior riqueza mental, como já uma introdução ao pensamento contínuo, que é próprio dos seres humanos. Mas, de qualquer modo, a mente é sempre dos animais, ela vai ser sempre embrionária. A sua vida psíquica vai ser sempre bem limitada. E aí nós vamos ver que Kardec pergunta se os animais se comunicam, se há uma linguagem dos animais. E eles responderam que sim, eles se comunicam, até mesmo aqueles que não emitem sons, como os peixes, pelo menos sons que nós não conseguimos alcançar. Mas ela é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. São sempre restritas essas manifestações. Então, mesmo eles não possuem a fala articulada como nós humanos, que usamos a linguagem para expressar o nosso pensamento, a nossa inteligência, as nossas ideias. E eles vão dizer que a aptidão de algumas aves imitarem a voz humana decorre de uma conformação dos órgãos vocais e do instinto de imitação, assim como os macacos também imitam os gestos humanos. E liberdade de ação dos animais? Será que eles possuem liberdade de ação? Os espíritos vão dizer o seguinte: os animais não são simples máquinas. Eles possuem sim uma liberdade de ação, mas a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. Ela é restrita aos atos da vida material. Então, nós não vamos ver aí, nos atos dos animais, qualquer tipo de consequência moral. Eles não geram deveres, responsabilidades, culpas, remorsos, crises de consciência. Hoje se busca muito estudar esse aspecto psicológico dos animais, mas é tudo muito limitado. E aí Kardec vem construindo um raciocínio em torno da inteligência dos animais, tentando estabelecer uma comparação entre eles e nós humanos. E vai entrar numa questão essencial. Muita gente que não é espírita pergunta para nós espíritas, então muita gente já deve ter passado por essa situação. Então, se os animais têm alguma inteligência, eles têm alguma liberdade de ação, possuem eles algo além da matéria? Sim, eles possuem. Há e que sobrevive ao corpo, responderam eles. Mas será que é uma alma como a nossa? É também uma alma, porém muito inferior à alma humana. Então, eles se expressaram assim: é uma alma dependendo do que você quer dizer com isso. Então, é uma essência, é um princípio inteligente bem inferior à alma do homem. E aí, nas questões seguintes, eles vão falar justamente: bom, o animal tem uma alma que sobrevive, então o que acontece com eles após a morte? E aí eles vão dizer: conservam a sua individualidade após a morte, porém não têm consciência de si mesmos, que essa consciência de si mesmo é um atributo do espírito humano. Eles ficam numa espécie de erraticidade, relembrando a erraticidade é aquele estado que a alma fica entre uma encarnação e outra. E esse estado ele é sempre um estado de certa liberdade para o espírito, né, de consciência de si mesmo. O espírito faz projetos para a sua próxima encarnação, ele reencontra
familiares no plano espiritual, ele tem uma vida de relações no mundo espiritual que já não vai acontecer com os espíritos dos animais, vamos nos expressar assim, os espíritos dos animais. E o princípio espiritual do animal, eles vão explicar lá, é classificado pelos espíritos incumbidos dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Aí não explica para que ele é utilizado quase imediatamente. Para reencarnar? Então, isso não está explicado lá na questão. Mas aí nós vamos ver, em especial nas obras de André Luiz, nós vemos referências a animais domésticos, a aves, cães e pássaros auxiliares para os espíritos que vão trabalhar nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas. Em Os Mensageiros, ele vai fazer referência a cavalos que puxam carruagens, né? Mas é em Evolução em Dois Mundos que nós vamos ver lá uma revelação muito interessante de André Luiz, que nos fala um pouco sobre, exatamente sobre esses animais após o desencarne, né? Que vão, e talvez seja aí a resposta para essa situação que os espíritos disseram lá dos animais, que algumas possibilidades quanto à utilização do princípio espiritual dos animais de forma quase imediata, né? Então ele vai dizer lá, a maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, aprendizados lá bem básicos, elementares, animais nobres desencarnados acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais. Nós assinalamos aqui em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Então, pela informação de André Luiz, parece haver um lugar em que eles podem permanecer por um período maior. Vai dizer também André Luiz, plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados. Então já houve uma evolução aqui no plano terreno e eles são aclimatados e aprimorados no plano espiritual, retornando aos seus núcleos terrestres após determinado tempo, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, muitas coisas que a ciência humana não consegue encontrar o elo, justamente André Luiz nos traz essa informação de que a evolução acontece, então, em dois mundos, no mundo espiritual e no mundo material. Então, nós vemos assim que é preciso perguntar: os animais progridem? Kardec perguntou. E eles disseram sim, por esta razão, que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. E que os animais progridem, não pela própria vontade, mas pela força das coisas. E eles vão dar uma informação muito importante. Por isso que eles não estão sujeitos à expiação, à lei de causa e efeito. Eles não são responsáveis pelos seus atos. E aí nós vamos aqui parar mais um pouquinho para perguntar sobre o sofrimento dos animais. Então nós fomos pesquisar por que os animais sofrem e encontramos lá em Leon Denis uma informação muito importante, que ele diz o seguinte, que o sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução para o princípio da vida que existe neles. Adquirem, por este modo, os primeiros rudimentos de consciência. Então, os animais, eles estão incluídos numa cadeia alimentar. Aí a gente vê a lei de destruição, em que um se alimenta do outro. Nós, humanos mesmos nos alimentamos ainda de animais. Nós vemos também que eles adoecem e eles acabam sofrendo. E aí vem, então, a chamada dor-evolução, lá por André Luiz. Ele vai falar que o animal ele não passa pela dor-expiação, mas ele sofre a chamada dor-evolução, que é essa que imprime como se fosse um estímulo, né, de fora para dentro, para que o animal também evolua, assim como nós também. Mas é preciso a gente lembrar que nem todos os sofrimentos dos animais se dão
dessa forma natural, que muitas vezes nós, enquanto coletividades, nós abusamos da nossa superioridade, abusamos do poder que temos sobre esses seres inferiores, faltando com cuidado, maltratando, e nós deveríamos então ter com os animais, não somente os domésticos, mas uma preocupação com relação ao seu bem-estar. Por isso é que Alexandre, instrutor de André Luiz, nessa obra Missionários da Luz, ele vai dizer assim que os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis ainda. Mas felizmente nós temos tido muitos avanços nesse sentido, a legislação avançou bastante, nós vemos muitas iniciativas em todo o planeta de uma preocupação maior com o bem-estar dos animais e do meio ambiente em geral. Mas aí nós avançamos mais um pouquinho nos questionamentos. Os animais serão sempre animais? Porque existem animais mais evoluídos em mundos superiores, mas será que eles vão ser sempre animais? Kardec pergunta isso lá. E aí, na questão 604, eles vão dizer: Deus não se contradiz e na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais. Então, a partir daqui, Kardec vai começar a construir aí as condições para a gente compreender, afinal, o que une os animais e o homem. Porque ambos têm em diferentes graus inteligência, alma, aptidão para progresso, mas o espírito que anima o homem, ele traz o princípio intelectual e o moral que o animal não tem, que o torna superior aos animais. E eles vão dizer lá o seguinte: a alma dos animais e a dos homens emanam do mesmo elemento inteligente universal. Então, uma informação importante. Vem lá do mesmo elemento geral do universo. A gente lembra lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, né? Um dos elementos gerais do universo é o espírito. Porém, no homem, o princípio inteligente passou por uma elaboração. Essa informação ela é extremamente importante para que a gente comece a juntar os elos. Né? A gente ainda não tem condições de compreender bem como tudo isso aconteceu, mas essas informações já nos dão aí um panorama bem interessante. Ou seja, nos seres inferiores da criação é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, porque é um trabalho de germinação, no qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Mas não é de uma hora para outra, não. É um processo muito, mas muito lento, que a gente ainda não tem condições de dimensionar como ele acontece, quando ele acontece, mas ele é muito lento. E de uma forma bem enfática, os espíritos vão responder ainda que Deus nada criou sem um fim útil, nem seres inteligentes sem um futuro, o que nos diz, então, ser correto dizer que os animais não serão sempre animais. Então, tudo é solidário na natureza, tudo na natureza se encadeia, apesar de nem sempre nós conseguimos compreender esses elos que ligam aí todos esses encadeamentos, todas essas ligações. E eles vão dizer também que os vestígios que os espíritos já humanizados, eles carregam ainda dessas experiências pré-humanas, é a expressão que eles vão usar, vão desaparecendo à medida em que o espírito adquire mais consciência de si mesmo e que ele adquire o livre-arbítrio. Então, de igual modo, quando a gente desencarna, a gente não vai se lembrar das nossas primeiras encarnações. É como se pedisse para agora a gente lembrar da época em que a gente era bebezinho. A gente não vai se lembrar da nossa primeira infância. É então correto afirmar que o homem é um ser à parte na criação? Sim, pois possui faculdades que o distingue de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a reencarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, esse é o nosso destino, conhecer Deus. E para nós concluirmos o nosso estudo dessa noite, nós trouxemos o pensamento de Emmanuel, de que os animais são nossos parentes próximos,
dentro aí desse processo de evolução do princípio espiritual através das espécies. E ele vai dizer lá para gente que os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é pelo sentimento que nós vamos alcançar um dia essa compreensão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Aqui estão as nossas referências.